Eu admito, eu já tive muito preconceito, implicância com o Slash, lendário guitarrista do Guns N' Roses. Hoje, passado um pouco mais de tempo, com alguns fios de cabelos brancos no cabelo, na barba, eu revejo aquele preconceito. Na verdade, boa parte da minha implicância era por causa do pavão, o Axl Rose. Slash nunca foi um virtuoso, mas longe de ser um guitarrista medíocre. Não, Slash sempre fez um feijão com arroz muito bem temperadinho. E convenhamos, não é qualquer guitarrista que tem essa capacidade. Slash tem seu valor. E é por isso que hoje eu faço um vídeo sobre um projeto paralelo que nunca recebeu a devida atenção da grande mídia. Eu estou falando de Slash Snake Pit. Bem, primeiramente eu gostaria de pedir a todos, como sempre, que quem puder deixe o like, comente, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal e ajude o Boteco Rock, porque no último vídeo do Johnny Winter tivemos incríveis 50 views. Aqui ó, quer me fuder, me beija, caralho. E claro, quem quiser, quem puder ajudar, chave Pix, contato bluesrock@gmail.com. Mas quem não puder, quem não quiser, quem achar que não merece, tá de boa, mas continue acessando aqui o canal e vejam as entrevistas também do site colunabluesrock.com. Ano passado, quando eu fiz um vídeo sobre o Back to Begin, que foi aquele show, naquela tarde, aquela noite maravilhosa de despedida do Ozzy Osbourne, poucas semanas dele partir dessa para melhor, eu já tinha falado que, claro, falar da voz, da situação vocal do Axl Rose é chover no molhado, né? E eu não quero perder muito tempo nisso, mas eu tinha falado que a banda Guns N' Roses, com o Slash, o Duff e o Duff McKagan, né? E o novo baterista, que eu nunca sei o nome, tinham feito um showzaço. E há muito tempo que eu não tinha visto, muito tempo que eu não vinha, né, o Guns N' Roses soar tão pesado, com uma pegada mais agressiva, às vezes até flertando com um punk, né? Apesar do vocal, eu falei, vale a pena ir hoje ver um show do Guns N' Roses pelo Duff, pelo Slash e por esse novo baterista. Mas, já que aqui o foco é o Slash, né, vamos falar um pouquinho aqui do Slash's Snake Pit, um projeto paralelo, podemos dizer que foi paralelo porque começou ainda nos tempos do Guns N' Roses, mas depois acabou se tornando o projeto solo dele, o único dele. O Slash Snake Pit teve 2 discos, o primeiro lançado em 1995, o segundo em 2000, e ambos 2 discos muito bons para quem gosta de hard rock, para quem gosta de blues rock, para quem gosta de uma pegada mais crua. Bem, para a gente entender isso aí, temos que voltar lá para 1991, né, quando o Guns N' Roses lança o projeto, digamos, faraônico, ególatra, do Axl Rose, né, que foi Use Your Illusion 1 e 2. Eu acho que o grande mal desse disco, né, são 2 discos, né, individuais, vendidos separadamente, mas eu acho que é tudo muito grandioso, né, acho que subiu um pouquinho a vaidade do Axl Rose, porque eu acho que assim, se tivesse comprimido tudo em um disco, teria sido muito melhor, mas tem seu valor, sim. Escutem, novas gerações, obviamente que o Appetite for Destruction é o melhor disco do Guns N' Roses, um dos melhores discos do hard rock de 1987, mas Use Your Illusion 1 e 2 tem muita coisa boa também. Mas fato é, né, que com o sucesso do Use Your Illusion, aquilo ali foi o começo do fim do Guns N' Roses. Foi uma turnê de quase 3 anos, né? 91, 92, 93, e foi um período muito marcado pelos conflitos internos, né? Muitas drogas, evidentemente, e algumas mudanças na formação. Durante a turnê, o Axl Rose, vulgo, o Pavão, ele assume o controle da banda, né, de uma forma muito autoritária, e esse controle acabou afetando decisões artísticas, decisões musicais, logísticas e também de imagem, ou melhor, desgaste de imagem. Durante a turnê era muito comum atrasos constantes, né, para começar os shows, interrupções frequentes durante as apresentações, exigências técnicas, artísticas cada vez mais complexas, né, e a dependência do humor, né, do pavão Axl Rose. Durante essa turnê, a gente vai ter os incidentes mais clássicos, mais famosos do Guns N' Roses. Em 1991, em St. Louis, e também o mais famoso, que eu já fiz um vídeo aqui, vou botar aqui em algum lugar, né? O incidente em Montreal, 1992,
Então o que acontece? Ao longo dessa turnê, o Axl acabou centralizando as decisões criativas, né, e isso acabou gerando muito conflito com os outros integrantes. Já vista que o Izzy Stradlin, que sempre foi um grande parceiro nas composições, foi uma peça muito importante do Guns N' Roses, ele sai da banda em 1991, né? E a banda, claro, consequentemente começa a ter muita dificuldade a produzir novos materiais. E isso aí a gente foi ver, né, que levou quase 20 anos até sair o Chinese Democracy, que, convenhamos, é um disco muito, muito fraco, para não parecer indelicado. Nossa, que bosta! De um lado, você tinha um Axl Rose, né, cada vez mais querendo produções megalomaníacas, né, com orquestração, com piano, né, baladas épicas. Mas, do outro lado, você tinha um Slash, né, que queria uma coisa mais espontânea, valorizando o coletivo, um som mais cru. Evidentemente que os dois não estavam em sintonia e que a banda estava com seus dias contados. Nesse cenário, o Slash ele já acumulava algumas composições que não encontravam espaço dentro da banda. Leia-se, né? Entenda-se que o Axl Rose não queria gravar dentro do Guns N' Roses. Então ele retorna a Los Angeles, ele constrói um pequeno estúdiozinho caseiro na sua garagem e que fica apelidado de Snake Pit, ou Ninho das Cobras. E ali, no Snake Pit, ele começa a trabalhar em demos de músicas, né, que ele foi gravando ao longo da turnê do Use Your Illusion e contando com a colaboração do baterista do Guns, o Matt Sorum. Em 1994, o Slash ele já tinha gravado 14 faixas. Em 94, ano que o Guns N' Roses entra num hiato, numa parada, e acaba que esse projeto do Slash acaba meio que se tornando uma versão paralela ao Guns N' Roses. Nisso vem a primeira encarnação do Slash's Snake Pit, que foi de 94 a 95. Juntos, a banda com o Slash, evidentemente, o Matt Sorum na bateria, que também era do Guns N' Roses, o Gilby Clarke, também, que era a guitarra base do Guns N' Roses, o Mike Inez, que era o baixista do Alice in Chains, e o Eric Dover, vocal ex-Jellyfish. Juntos, eles acabam gravando o primeiro disco da banda, It's 5 O'Clock Somewhere. São 5 da tarde em algum lugar. Isso é uma piada pra quem quer beber logo de manhã, né? Já são 5 da tarde em algum lugar. Enfim. Lá no iniciozinho dessa primeira encarnação da banda, eles estavam sob a alcunha de SVO Snake Pit, ou Slash's Very Own Snake Pit. E após auditar mais de 40 vocalistas, o Gilby Clarke indica o Eric Dover, ex-Jellyfish, e ali ele foi contratado para a banda. E a partir dali, eles gravaram para valer o disco sob a produção de Mike Clink. It's 5 O'Clock Somewhere foi lançado em fevereiro de 1995 e lançado pela Geffen Records, a mesma gravadora que era a do Guns e que estava com Guns N' Roses desde o primeiro disco, Appetite for Destruction, um disco maravilhoso, lançado em 1987. E ali consolidou, finalmente, né, o nome da banda, Slash's Snake Pit. O álbum ele apresenta uma sonoridade hard rock, mais crua, mais direta, muito influenciado pelo blues, evidentemente, pelo blues rock, pelo hard rock dos anos 70. Me lembra, em alguns momentos, um Aerosmith, um pouco mais pesado, às vezes me lembra algo de um Alice Cooper. Eu gosto demais desse disco, porque apresenta justamente esse lado do Slash, menos produção, menos faraônico, menos construções, né, muito vaidosas, uma coisa mais direta ao ponto, mais crua. Eu acho esse disco muito bom e recomendo a todos que escutem, porque, por exemplo, o disco ele já abre com Neither Can I, né, um blues pesado de primeira, depois vem Dime Store Rock, um hard rock cru, sem firulas, vocais rasgados, mas sem exageros, e é aqui que é o interessante, né? Sem exageros, o Slash queria fazer rock cru, rock direto, sem aqueles floreios eternos, né? Sem aquelas megas orquestrações do Axl Rose. Novamente, era um pavão. Por isso que eu vejo que o Slash foi muito prejudicado dentro do... Claro, o Guns N' Roses, ele acabou projetando o Slash, mas o Slash era mais do que aquilo. Ele não era um virtuoso, ele não é um virtuoso, mas ele é um guitarrista bom pra cacete. Um guitarrista de rock, cru, hard rock, tocando muito bem o blues rock. Também nesse disco tem Beggars and Hangers On, né? Pra mim é o ponto alto do disco, o blues rock, que lembra muito o auge do Bon Jovi, e isso que eu falo é um elogio, não é de forma alguma uma forma de atacar a canção. O quê? Não acredito. Também tem Good to Be Alive, é excelente, Monkey Chow, também tem Dizzy da Pit, uma introdução blues
extremamente acelerada, Doing Fine, outro blues rock fantástico, e também Back and Forth Again, uma balada super legal, com um solo muito lindo do Slash. É um disco que vale demais a pena. A recepção entre os críticos foi boa, mas acabou dividindo os fãs. É aquela coisa, os fãs queriam algo mais próximo do Guns N' Roses, justamente o que o Slash não queria. Outra parte entendeu que era um projeto diferente, e que o Slash queria dar asas, né, à sua pegada mais blues rock, mais bluseira, né, mais crua. Enfim, comercialmente ele teve um desempenho apenas ok, moderado. Para a turnê do disco, né, o Mike Inez e o Matt Sorum, eles saem da banda e são substituídos por James Lomendo e Brian Tisch, que eram do Pride and Glory, projeto fantástico do Zakk Wylde, e a banda faz uma turnê bem grande, né, pelos Estados Unidos, pela Europa, pelo Japão e Austrália. Só que aí a Geffen Records acaba tirando o suporte financeiro da turnê e com isso a turnê acaba, né? O Slash ele retorna ao Guns N' Roses e acaba aí, termina aí a primeira encarnação do Slash Snake Pit. Porém, em 1996, o Slash sai do Guns N' Roses definitivamente e sinceramente para o bem dele, já que aquilo ali era uma draga sem fundo. E ele acaba formando Slash's Blues Ball, né? E acabou ali, acabou servindo como um estágio, uma transição, um laboratório para se reconectar com músicos que não necessariamente fizessem parte, que já tivessem passado pelo Guns N' Roses, né? E ali ele foi tomando forma, o retorno do Slash's Snake Pit. Nisso vem a segunda fase do Slash Snake Pit, que dura de 98 a 2001. E nisso vem uma nova formação, evidentemente o Slash na guitarra, o Johnny Griparic, Ai, que burro, dá 0 pra ele. no baixo, que fazia parte do Slash Blues Ball, Rod Jackson no vocal, o Ryan Roxy, guitarrista que fez parte da banda do Alice Cooper durante pelo menos uns 20 anos, e o Matt Log na bateria, que também fazia parte da banda do Alice Cooper. Eles chegaram a fazer 20 shows antes de gravar o disco, para azeitar, para se integrar, pegar melhor entrosamento, e as gravações foram de julho a dezembro de 1999, agora com a produção do Jack Douglas, um cara que já tinha trabalhado com o Aerosmith e o John Lennon. A Geffen Records anuncia o lançamento para fevereiro de 2000, mas após uma reestruturação, ou seja, após ela estar na beira da falência e ser incorporada por uma major, né, a Geffen se torna Interscope e o lançamento foi adiado. E isso o Slash deixou aquele histórico selo, aquela histórica gravadora, a Geffen, que assinou com a Koch Records. Sim, Koch Records. Ting tang, walla walla bing bang. Ting tang, walla walla bing bang. Finalmente, And Life Grand foi lançado em outubro de 2000. Né? Primeiramente, eles fazem uma turnê sendo a banda de abertura do AC/DC e depois fazem uma nova turnê como headliner, como a banda principal. Para a turnê, Kerry Kelly substituiu o Ryan Roxy, que provavelmente deve ter voltado para a banda do Alice Cooper. Né? E, assim, essa turnê foi muito precária. Vários países ficaram de fora, a Austrália foi cancelada de última hora, enfim, não deu certo, apesar do disco ser bom. Foram 30 shows nos Estados Unidos cancelados, até porque, em motivo, né, do Slash ter contraído uma pneumonia, e a turnê se encerra em São Francisco em julho de 2001, totalizando 116 shows em 13 países. Comercialmente, o álbum foi uma decepção, vendeu apenas 28 mil cópias em 7 meses, né? E o selo acabou retirando o suporte promocional, ou seja, não financiou mais uma turnê de um disco que estava fadado ao fracasso comercial. Eu gosto desse disco também, acho o primeiro disco melhor, mas aqui você vai ter Been There Lately, uma abertura sensacional. É um disco mais bem produzido, você tem Just Like Anything, você tem Back to the Movement, uma balada super legal, você tem Life's Sweet Drug, que tem um riff bem legal, você tem The Truth e também a faixa título And Life Grand, né? Um blues safado, um blues de cabaré muito bacana. E também você tem Speed Parade, um hard rock veloz, sem frescura. E para finalizar o disco, e finalizando muito bem o disco, você tem The Alien, né? Enfim, é um bom disco. Eu até prefiro o primeiro disco, né? It's 5 O'Clock Somewhere. Mas esse segundo disco também é legal. Os vocais, né, são mais potentes. Eles flertam um pouco mais com o blues. Mas enfim, é um bom disco. São dois bons discos. E essa é uma fase que não é muito comentada do Slash. A banda acaba em 2001, mas em 2002 ele voltaria com um novo projeto, o Velvet Revolver
novamente ao lado do Matt Sorum e Duff McKagan, ambos, né, o trio, né, ex-Guns N' Roses. Enfim, eu prefiro, hoje, sinceramente, eu prefiro muito mais o Slash Snake Pit do que o Velvet Revolver, mas é gosto. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe, comente, se inscreva no canal, e se você não gostou, mande para aquela pessoa que você odeia. É isso aí, saudações!